Amados, de fato, a presença do Senhor nos constrange. Nós, homem no sentido genérico que estou dizendo aqui, mortais, o Senhor habitando dentro de nós, e isso faz toda a diferença. Bendito o dia em que o Espírito Santo abriu os nossos olhos para podermos enxergar, para podermos contemplar essa preciosidade que é o nosso Senhor Jesus. Lembrando aqui de Mateus 18, 20, vocês já me ouviram falar desse versículo várias vezes. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quantos estão reunidos aqui hoje no nome de Jesus? Tem mais que 2. Tem mais que 2 centenas. Tem bem mais. Tem muito mais. Mas Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora, irmãos, meditemos um pouco juntos aqui agora, nisso que Jesus disse. Eu estou no meio deles. Paremos para pensar aqui. Meditemos. Nisso que Jesus disse. Ele disse que estaria. Ou seja, então Jesus está aqui. Jesus está aqui entre nós. Mas por que entre? Está entre, porque cada um de nós trouxemos a presença de Jesus. Se não viéssemos para esse local, Jesus não estaria aqui. Jesus está onde a igreja dele está. Jesus está onde os lavados pelo sangue dele estão. Jesus está onde estão aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus está onde estão aqueles que foram libertos. Jesus está onde estão aqueles que foram verdadeiramente salvos. Jesus está onde está o povo de Deus. E se Jesus está, eu quero estar. Eu quero estar. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, eu vou estar no meio deles. Mas ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ou seja, não é só estar junto, é no nome de Jesus. Então tem algo de Deus aqui para nós, como igreja, para que nós possamos desfrutar, para que nós possamos vivenciar a presença de Jesus entre nós. Aí eu pergunto, isso não é surpreendente? Não é surpreendente saber que Jesus está entre nós, saber que Jesus está onde o povo dele está? Ou seja, não é surpreendente saber que o Todo-Poderoso está aqui entre nós? Como nós cantamos, entronizamos Jesus, Senhor, Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu. Ou seja, Jesus está entre nós, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Jesus está onde estão aqueles que são propriedades exclusivas dele. Lembrando de 1 Pedro 2,9, que nós somos propriedades exclusivas. Então Jesus está, porque nós somos exclusivos. Deus nos chamou para essa exclusividade.
Aí eu pergunto aqui para nós pensarmos, para nós individualmente aqui, nós somos exclusivos do Senhor? Pensa aí, você é exclusivo do Senhor? Ou tem uma liderança, uma autoridade compartilhada? Reino de Deus, nós somos exclusivos. Lembrando aqui, tudo isso que eu estou falando aqui é para nós falarmos um pouco aqui hoje sobre o encontro da igreja. Sobre o encontro da igreja. Sobre o desenvolvimento prático do encontro da igreja. Lembrando do que Paulo fala em Colossenses 2,13. Lembrei desse versículo para falar da nossa motivação. Da motivação do nosso coração que nos leva a querermos estarmos juntos. Paulo fala, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, ele nos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Qual a motivação, irmãos, que deve nos levar, que deve nos conduzir a um encontro como esse? Ou ao encontro da igreja na casa? Ou ao encontro da igreja? Porque, por vezes, a igreja pode se encontrar num ambiente não fechado. A igreja pode estar na rua. Qual a motivação? A motivação não seria por conta de tudo aquilo, de todos os benefícios que nós temos, que nós passamos a ter por conta da nossa salvação, porque Jesus nos alcançou, a nós outros que estávamos mortos pelas nossas transgressões, a nós que estávamos mortos pela incircuncisão da nossa carne, Ele nos deu vida, e juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, irmãos, o encontro da igreja é o encontro daqueles que foram verdadeiramente salvos. O encontro da igreja é o encontro daqueles que foram resgatados. O encontro da igreja é o encontro daqueles que tiveram os seus pecados perdoados, plenamente perdoados, totalmente. O encontro da igreja é o encontro onde há manifestação da presença de Jesus, porque é o Jesus que cada um de nós trazemos. Cada um de nós trazemos. Agora, qual a atitude, qual a disposição de coração que nós temos quando vamos aos encontros da igreja? Parando para pensar, pensa aí, cada um de nós individualmente. Qual a tua motivação para estar aqui hoje? Qual a tua motivação para ir nos encontros da igreja? Qual a tua motivação? Lembrando que onde Jesus está, eu quero estar. O encontro da igreja é o encontro onde Jesus está. Mas qual a tua motivação? Eu lembrei ali daqueles, só vou citar aqui, daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, e Jesus apareceu no caminho ali onde eles estavam indo, se pôs a caminhar com eles, e os discípulos começaram a falar com Jesus. Nossa, o senhor não sabe dos acontecimentos desses dias? E impressionante que os discípulos não se aperceberam que eles estavam diante do mestre. Mas chegou um momento que eles falaram: porventura, não nos ardia o coração
quando ele nos expunha as Escrituras, ou seja, a presença de Jesus ali, fez toda a diferença na vida daqueles dois homens. E a presença de Jesus em nós, ela tende a fazer toda a diferença. Se a presença de Jesus em nós não faz a diferença, significa que ele não tem sido o suficiente. Significa que ele não tem sido exclusivo. Porque Jesus, para nós, ele é satisfação. Como diz aquele hino, que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. Que consolação, né, tem o meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem poder para me socorrer, ele tem poder para me suster, descansando no poder de Deus. Ou seja, porventura não nos arde o coração, irmãos, quando nós falamos de Jesus? Essa é a motivação que tem que nos conduzir a querer estar nos encontros da igreja. Vocês sempre me ouvem repetindo 2 versículos aqui também. Efésios 4:7. Efésios 4:7 que fala, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça, esse prazer, esse benefício, foi concedida a cada um de nós. Então, todos nós aqui. Foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E João 1,16 também, que fala que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa palavra plenitude também é abundância. Todos nós temos recebido dessa abundância de Cristo. A medida de Cristo para cada um de nós não é uma medida pequena. A medida que Cristo quer se repartir em cada um de nós e através de cada um de nós não é uma medida pequena. É uma medida abundante. A graça foi concedida e todos nós temos recebido dessa graça, dessa abundância. Todos nós. Então, onde é que está a graça do nosso Senhor? Onde está? Em cada um de nós. Diga para o teu irmão, e a graça do Senhor está em você. Agora pergunte para o teu irmão, o que você tem feito com essa graça? Irmãos, como nós falamos, esse salão aqui nada é sem a presença da igreja. Nada é. O que faz toda a diferença aqui é quando cada um de nós chegamos aqui. Tem 2, Jesus já está ali. Aliás, tem 1, Jesus está ali. Mas para se manifestar a graça, entre um e outro tem que ter mais de um. Mas o que faz a grande diferença é a nossa presença aqui. Mas a nossa presença por conta da presença do Senhor em nós. É isso que faz toda a diferença. Embora nós vivamos, graças a Deus, como família, embora temos um ambiente de alegria entre nós, né? Embora tenhamos tudo isso, mas o encontro da igreja é um encontro onde há reverência. Reverência porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Bom, vocês já me ouviram, vou aqui repetir algumas frases que vocês já me ouviram citá-las. Mas nem todas aqui que eu vou citar agora, tá? Eu já disse aqui, que o Jesus que se manifesta em nossos encontros é o Jesus que cada um de nós trazemos. É proporcional. O Jesus que se manifesta em nossos encontros é o Jesus que cada um de nós trazemos. Onde há abundância da vida de Cristo, ele vai se manifestar. Então ele vai se manifestar proporcionalmente ao Jesus que nós trazemos. Aí eu pergunto, o quanto de Jesus, entendam, o quanto de Jesus você trouxe
para esse encontro hoje? Você veio com a disposição de adorá-lo? Você veio com a disposição de aplicar a tua mente e o teu entendimento a Ele? Você veio com a disposição de ouvi-lo? Você veio com a disposição, além de ouvi-lo, de obedecê-lo? Ou seja, o quanto de Jesus você trouxe para esse encontro hoje? Aí uma pergunta, e também, o Jesus que está em nós tende a influenciar os nossos encontros. O Jesus que está em nós, individualmente. E como são os nossos encontros? Como nós nos portamos no encontro da igreja? Como nós nos portamos? Como um mero espectador? Talvez como alguém que vá a um teatro assistir uma peça? Talvez como alguém que vá assistir algum espetáculo? Como nós nos portamos? Eu digo isso, a motivação do nosso coração. O que nos motiva a querer nos reunir como igreja? E qual o prazer que nós temos de estar no encontro da igreja? Aí eu pergunto, você tem o prazer de estar no encontro da igreja? Ou o encontro da igreja é algo maçante? Se o encontro da igreja, quer seja um encontro como esse, quer seja um encontro menor, quer seja um encontro caseiro, quer seja o encontro das juntas e ligamentos, que isso é bíblico, Efésios 4 e Colossenses 2, Efésios 4, de 11 a 16 e Colossenses 2, 19, isso é bíblico. Você tem prazer em estar nos encontros? Você tem prazer de estar no encontro com a sua junta ali, quer seja do companheirismo, quer seja do discipulado, ou é aquele negócio que às vezes tem que dar a manivela? Ou se depender de você, você só vê o seu discipulador de 15 em 15 dias, e mês, sei lá que seja. Porque se é o encontro da igreja, eu vou querer estar. Eu vou querer estar, por mais que seja encontro de dois. Então, o que te motiva? Estar no encontro da igreja, volto a dizer, é estar onde Jesus está. Não ter prazer de estar no encontro da igreja é não ter prazer de estar onde Jesus está. É não ter prazer. Ou seja, a motivação do nosso coração. Mas eu diria que tudo é a partir do amor e da gratidão que nós temos para com o Senhor. Da gratidão. Sabe por quê? Sou tão grato ao Senhor. Sou tão grato ao Senhor. E por conta disso, eu amo tanto e que por conta disso eu sou grato. Eu amo porque Ele me comprou. Eu sou grato porque Ele me comprou. Eu sou grato porque é através dele que eu passo a ser propriedade exclusiva. Seja, amor e gratidão que caminham juntos para ter o desejo de estarmos juntos. Eu diria também que o prazer de estar no encontro da igreja, imaginando a noiva que está aguardando o seu noivo. Está aguardando o noivo. Agora, vamos imaginar aqui nós, noiva do Senhor, aguardando o nosso noivo. O prazer de estar no encontro da igreja deveria ser aquele prazer, sabe, da noiva querer estar com o noivo. Já pensaram? Eu já passei por essa situação de casamento 2 vezes, 2 filhas casadas, né? Principalmente aqueles dias os últimos dias que antecedem o casamento. Vai imaginar, vai ser no sábado e já é na quinta-feira. Aí está aquela, sabe, nossa, está chegando o dia. Não vê a hora de chegar o sábado para ver
o casamento para se cumprir. Eu penso que o encontro da igreja, irmãos, para cada um de nós, deveria ser tal qual a noiva que está aguardando o seu noivo. O noivo que está aguardando a noiva não vê a hora de chegar o dia para poder estarem juntos, compartilharem juntos, desfrutarem juntos. Essa deveria ser a motivação de todos na igreja, sabe? Não vê a hora de chegar o dia do encontro. Os dias, as horas demoram. Senhor, como está demorando? É assim? Você é assim? Você almeja? Você deseja estar nos encontros? Ou estar no encontro para você é tanto faz, tanto fez? Porque estar no encontro da igreja, volto a dizer, é estar onde Jesus está. Então que vivamos por aguardar o noivo, que vivamos por aguardar sempre com expectativa o encontro da igreja, para que tenhamos prazer por estarmos juntos. Porque estando juntos, nós vamos estar diante de uma única pessoa. Nós vamos desfrutar juntos da presença de Jesus. Ele disse, onde estiver 2 ou 3. Qual o quórum mínimo para o encontro da igreja? 2. Ah, não vai ter encontro porque não tem quórum. Ah, não, dispensamos irmãos porque não tem quórum. O quórum mínimo é 2. O ideal seria, não, irmãos, tudo bem, não tem quórum, mas deixa a gente se reunir. Sabe, falar para ele, não, deixa a gente se reunir. Deixa nós estarmos juntos. Então, o quórum mínimo para o encontro da igreja são 2. Ou seja, mas que tenhamos prazer, independente do quórum, de estarmos juntos, de desfrutarmos juntos da presença de Jesus. Ora, também o ambiente da igreja, do encontro da igreja, é um ambiente de festa. É um ambiente de festa, porque é um ambiente onde nós vamos estar com o noivo. Então, é um ambiente de festa. Seja um ambiente de alegria. Estamos com o noivo. Então, eu trago o noivo, você traz o noivo, um traz o noivo, eu traz o noivo. Ou seja, o noivo está junto. Então, é um ambiente de festa. É um ambiente de alegria. E é importante, irmãos, que haja abundância da vida de Cristo em cada discípulo nos encontros da igreja. É importante que haja abundância da vida de Cristo em cada um de nós. Aí eu pergunto, qual a proporção da vida de Cristo que cada um de nós transportamos, carregamos? Qual a proporção da vida de Cristo que cada um de nós trouxemos para esse local hoje? Qual a proporção da vida de Cristo em cada um de nós, em todos os nossos encontros? Encontros ricos, irmãos, são encontros onde há a abundância da vida de Cristo. Onde há a abundância da vida de Cristo são encontros ricos, porque são encontros ricos da presença dele. Encontros ricos não são aqueles que dependem das manifestações de dons. Não são. Porque às vezes nós vemos uma correria desenfreada à procura de dons, como se os dons estivessem acima de Cristo. Que sejam manifestos os dons, mas nós não vamos, o foco dos nossos encontros é a pessoa de Cristo. E deixa ele se manifestar. Então os encontros ricos não são aqueles que dependem das manifestações, que hajam as manifestações, é importante dizer isso. Mas são encontros aqueles que dependem exclusivamente da vida de Cristo, que está em cada um de nós.
aí a graça dele vai se manifestar em nós e através de nós também. Através de nós. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, versículo conhecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E também fala aqui, com gratidão em vosso coração. A gratidão é fruto da abundância da vida de Cristo em nós. Onde não há gratidão, é porque falta da abundância da vida de Cristo. Ou seja, tem Cristo, é grato. Não fica ali se lamuriando. Não fica, mas é grato. Obrigado, Senhor. Em todo o tempo, Ele é grato. Mas aqui fala sobre, irmãos, agora quero falar sobre a nossa postura quando vamos aos encontros. Quando vamos aos encontros, aqui fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra, outra versão fala abundantemente. Abundantemente. Irmãos, eu quero falar sobre a importância de que nós possamos ir aos nossos encontros, vir nestes encontros com essa riqueza, com essa abundância da vida de Cristo. Sobre a importância de que a nossa vida influencie o ambiente onde nós estivermos. Sabe, quer sejam encontros grandes como esse, ou encontros menores, mas que a nossa vida influencie, ou seja, por conta da abundância da vida de Cristo em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente, como? Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos. Louvando a Deus com salmos. Com toda a gratidão no coração, entoando a Deus, quer seja em pensamentos ou audível, mas sempre louvores, sabe? Salmodiando ao nosso Deus. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao nosso Senhor. Bom é cantar a Ti, Senhor. Bom é estar, mas muito mais que estar, bom é viver na Tua presença. Bom é viver. E viver na presença dEle é uma constância. Não é somente no encontro. Tanto que nós não oramos, Senhor, entrando agora na Tua presença. Peraí, eu saí? Se nós saímos da presença de Deus, coitado de nós. Entendeu? Então não é entrando na presença do Senhor, não. Nós já estamos na presença do Senhor. Todos nós passamos a fazer parte da igreja e do corpo de Cristo quando fomos batizados, quando fomos inseridos ali. Todos nós. Tanto que nós também nem usamos a expressão, no domingo de manhã eu vou para a igreja. Não. Não. Eu entrei na igreja no dia 31 de dezembro de 86. E nunca mais saí. Nunca mais. E eu não estou enclausurado. Impressionante isso. Nunca mais saí da igreja. E é uma satisfação. Então, cada um de nós entramos na igreja quando fomos colocados em Cristo Jesus. Então aqui fala sobre uma abundância. Habite ricamente, habite abundantemente. O Jesus que você carrega é o suficiente para que haja essa riqueza nos encontros? Ou você talvez seja daquele que entra mudo e sai calado? Talvez não tenha uma expressão de oração. Talvez não tenha uma expressão de gratidão. Talvez não tenha uma expressão de satisfação.
Porque, irmãos, é o encontro da igreja. Ou seja, e a igreja, um dos aspectos da igreja é família. E como família, nós temos liberdade um com o outro, né? Nós temos liberdade. Ou seja, o Jesus que está em nós é o que vai influenciar os nossos ambientes. Se entra mudo e sai calado, muda. Muda isso. Mas vai mudar na medida que estiver abundante da graça da vida de Cristo. Outro versículo, Efésios 5, do 18 ao 20. Irmãos, eu não pretendo me alongar no que eu quero dizer. Porque o objetivo que que essa palavra fique marcada, fique gravada, para que os nossos encontros sejam influenciados. Encontros como esse e outros encontros. Efésios 5, de 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o ser cheio do Espírito é um mandamento, não é opcional para cada um de nós. Não é opcional, não, eu sou se eu quiser, eu sou quando eu quero, não. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, no qual há desperdício, há descontrole, mas o Senhor diz, a palavra diz, mas enchei-vos do Espírito. Como? Que nos nossos encontros possamos falar entre nós com salmos, ou seja, sempre apontando ao nosso Senhor, palavras de gratidão, de louvor, de adoração, oração, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Inclusive eu não citei aqui até o versículo 21, o versículo 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição uns aos outros é no temor de Cristo, ou seja, é fruto de alguém cheio do Espírito. Mas irmãos, ser cheio do Espírito, como nós sempre, volta e meia nós falamos aqui, é ser cheio de Jesus. Não dá para desassociar. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus. Ser cheio do Espírito é viver a vida de Cristo. Para isso eu quero citar, você pode anotar aí, mas eu vou ler, João 14, versículo 16 e 17, eu vou citá-lo. João 14, 16 e 17. Jesus dizendo aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Jesus falou, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. E Jesus disse, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, vocês conhecem. Quando eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar para vocês um outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não vê, nem o conhece. Aí Jesus falou, vocês o conhecem, porque Ele habita convosco. Quem habitava com Ele? Quem estava com eles ali? Jesus. Jesus disse, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus que está dentro de nós. É o Espírito dele. Não podemos desassociá-los. Jesus estava em carne, habitando com aqueles homens. E agora Ele está em Espírito, dentro de cada um de nós.
Então, ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus. Queremos ser homens, mulheres cheios do Espírito? Sejamos cada vez mais cheios de Jesus. Amemos a Ele cada vez mais. Nos dediquemos a Ele cada vez mais. Nos consagremos a Ele cada vez mais. Ou seja, consagrar. Vamos estar consagrado cada vez mais. É isso que nós precisamos, estar com o sagrado. Cada vez mais. E viver o sagrado. Viver a vida de Cristo. Isso tende a influenciar todos os ambientes onde estivermos. Tende a influenciar os encontros da igreja. Porque sabemos, nós vamos estar com o sagrado. Vou falar um pouquinho de alguns aspectos práticos aqui, lembrando de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 26, mas podem anotar até o versículo 31 aí, do 26 ao 31, mas eu quero primeiramente destacar o 26 aqui, quando Paulo, ele diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, ele não diz, nem todos têm salmo, nem todos têm doutrina, nem todos têm revelação. Quando vos reunis, um tem salmo, outra versão fala, cada um. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. E depois fala, seja tudo feito para edificação. Mas Paulo está dizendo, o que fazer, pois? Paulo está fazendo essa pergunta porque o contexto está falando sobre a prática da igreja ali de Corinto. E na prática da igreja, e Paulo estava ali, não somente em 1 Coríntios 14, como capítulo 11 e tudo mais, trazendo algumas correções e trazendo alguns ajustes na igreja ali de Corinto. E o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Quando os irmãos se punham para orar em outras línguas, estavam ali todos orando ao mesmo tempo. Dá a entender que havia ali uma certa ansiedade por falar. Porque Paulo fala, quando vocês forem profetizar, falar que não sejam, quando muito, 2 ou 3. Ele fala, e isso sucessivamente. Sucessivamente. Então, e Paulo está falando, o que fazer, pois, irmãos? Digo eu aqui, né? Vamos continuar, a igreja vai continuar orando todos juntos ao mesmo tempo? Sem que haja um intérprete? E ele fala, se não houver intérprete, sente-se e fale consigo mesmo e com Deus. E fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, ele orientando para que não fosse uma coisa para toda a congregação ali naquele momento. Aí ele fala, o que faremos, pois? O que fazer, pois, irmãos? Tipo, vamos seguir? Vamos seguir dessa forma? Ou vamos fazer os ajustes? Ou vamos fazer as correções necessárias? Então ele fala, o que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina, te traz revelação, outra língua, ainda outra interpretação. Mas ele falou, mas detalhe, hein? Seja tudo feito para a edificação. Então o fim é a edificação. O fim não é que nos sintamos confortáveis, não. O fim é a edificação. E havendo a edificação, aí vai haver a glorificação do nosso Senhor. Mas o fim é a edificação. Mas ele fala, quando vos reunis, cada um tem salmo. Salmo, cânticos, declarações de amor, de gratidão. Ou seja, no encontro da igreja. Cada um tem. Depois, doutrina. Doutrina todos nós sabemos. Doutrina são mandamentos claros para serem ensinados e obedecidos. Aí, mas também tem revelação. Revelação é quando um versículo, um texto,
se torna claro. Por isso que vocês já nos ouviram falar aqui, há momentos, dado a inspiração do Espírito Santo, que é melhor falar do versículo do que o versículo em si. Porque falando do versículo, vai estar falando da carga que o Espírito Santo está trazendo ao coração. Vai estar falando da carga específica que o Espírito Santo traz. Falar do versículo, não que não possamos profetizar lendo o versículo. Sem dúvida que podemos. Mas temos que discernir o momento para saber quando é para ler o versículo e quando é para falar do versículo. Aquilo que o Espírito Santo está trazendo, a revelação que o Espírito Santo está trazendo pro momento. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, é importante que aconteça. Então ele fala sobre salmos, doutrina, revelação, outra língua. Outra língua é a manifestação do dom de língua. Do dom de língua que há no meio da igreja. Aí é quando ele fala sobre a importância da interpretação. Né? Interpretação, ou seja, é dar sentido. É dar sentido ao que falou em outra língua. Ou seja, é isso que o Senhor está falando. Tá? Então Paulo está dizendo, o que vamos fazer então, irmãos? Vamos prosseguir da mesma forma? Como que ele dizendo, vamos fazer as correções? Vamos fazer as correções. Quando vos reunis, cada um tem. Então, quando nós nos reunimos, cada um de nós temos. Agora, o porquê, irmãos, da dificuldade, não vou dizer assim, não estou generalizando, mas o porquê, às vezes, da dificuldade de haver manifestações entre nós. Manifestações que eu digo, de irmão se levantar, de irmão profetizar. João e eu estávamos conversando ali, falando, Ayrton, a gente estava falando de você. João e eu estávamos falando de você. Ali, agora há pouco. Mas, Ayrton, ele sempre levanta, ou quase sempre, levanta a voz e ora. Ou cita um versículo, seja, mas sendo corajoso ou não, ele faz isso. Mas, irmãos, mas é importante destacar a edificação que nós passamos a receber através da oração, viu? Quando estamos ouvindo uma oração, que via de regra ali tem gratidão, tem louvor, adoração, tem as petições, né, que concordamos, mas estamos dizendo isso para animar o Ayrton a perseverar nisso, mas para animar os irmãos também, para que participem mais. Para que participem mais. Graças a Deus que o Senhor, ao longo dos anos, tem nos dado entendimento, discernimento, ou seja, porque nós não vemos ninguém aqui atropelando um outro, nós não vemos isso. Graças a Deus. Né, ao longo dos anos, repete a doutrina, tal, nós não vemos isso, graças a Deus. Mas o que fazer, pois, irmãos, quando nós nos reunimos? Cada um de nós temos. Ou seja, mas tudo isso também vai ser fruto, volto a dizer, da abundância da vida de Cristo em cada um de nós. Sabe, que seja tal qual aquele um santo atropelo, sabe, que de repente a gente precisa falar, não, irmão, querido, aguarda um minutinho só, segura aí, deixa o irmão concluir, ou deixa o irmão falar, ou seja, porque é esse ambiente de igreja. Mas que nesse ambiente de igreja nós não podemos nos constranger para que haja esse finalmente aqui, como fala, seja tudo feito para edificação. Falando, irmãos, em correção, e o que Paulo está fazendo aqui em Coríntios 14 é uma correção à igreja. Nós precisamos, entre nós, fazer uma correção. Vocês se lembram bem do último encontro geral, o encontro geral de junho, o que aconteceu? E tudo começou, Ayrton, guarda teu coraçãozinho aí, viu?
Você se lembra que o Ayrton, mais uma vez, ele orou em voz alta? Lembram-se? E você se lembra o que aconteceu em seguida? Eu não sei se foi o próprio Ayrton ou outro irmão, começou a cantar um cântico. Foi o próprio Ayrton, né? E vocês perceberam como, de modo geral, deu um apagão. Os irmãos ficaram assim, porque como o Beto não lembrava o cântico, e ele não é obrigado a lembrar de todos os cânticos que nós... E nem vai lembrar, é impossível ele ter todas as cifras. É claro que seria bom. Mas nós sabemos que será impossível o Beto lembrar de todos os cânticos. Mas lembra que o Ayrton começou a puxar um cântico, e obviamente o Ayrton não foi agraciado com o dom do cântico, né? Mas não há problema. Os irmãos perceberam como deu um apagão, porque como o Ayrton não conhecia direito a melodia, mas nós, ali, Hélio e eu, nós não tínhamos dúvida que era um cântico que o Espírito Santo estava dando. A ponto de nós dizer assim, irmãos, para aí. Nós vamos cantar esse cântico. O Beto sabendo tocar ou não, nós vamos cantar ele, não é? Porque tem irmãos aqui que vão saber pelo menos a nota do cântico, a melodia do cântico. E lembram-se que nós cantamos, e como foi uma reunião diferente? Sabe por que foi uma reunião diferente, irmãos? Porque naquele momento nós tínhamos certeza que era exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que nós fizéssemos. E é isso que vale, e só isso é que vale. É de nós estarmos fazendo aquilo que o Espírito Santo nos mandou fazer, estarmos falando aquilo que o Espírito Santo nos mandou falar, estarmos cantando aquilo que o Espírito Santo nos mandou cantar. E nisso, irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do Beto, porque a gente percebe essa sensibilidade nele. O Beto não simplesmente vai emendando um cântico atrás do outro, um negócio sem sentido. Vocês já perceberam que às vezes entre um cântico e outro, o Beto faz de propósito, ele faz uma pausa? Sabe por que essa pausa, irmãos? Para ver se outros Ayrtons levantam a voz. Então eu creio, irmãos, que essa é uma correção que o Espírito Santo quer fazer, não em Corinto. As de Corinto já estão registradas aqui, nós estamos lendo. E servem para nós. Mas eu creio que essa é uma correção que o Espírito Santo quer fazer nessa pequena congregação aqui. Que outros homens, assim como Ayrton, e eu tenho certeza, porque eu não conheço todos, mas alguns dos homens que estão presentes aqui, eu conheço a vida deles. E eu sei que são homens que podem levantar a voz e compartilhar, e orar, e lembrar o que o Espírito Santo falou a você sobre um texto, porque eu sei que a palavra de Deus está em vocês. O que nós precisamos fazer, cada um de nós, principalmente nós como homens, é deixar de lado, eu não vou nem dizer timidez, porque o caso aqui não é timidez. Me perdoem, irmãos, o que nós precisamos deixar de lado é o comodismo, é o conforto de deixar que outros assumam responsabilidade. Irmãos, vocês não precisam lembrar para nós, para o William, para Hélio e para mim, e nesse caso aqui, mais Hélio e eu, vocês não precisam nos lembrar que nós somos os responsáveis por presidir esse encontro. Nós sabemos muito bem disso. Só que eu também sei que eu não sou o único responsável. O que o Hélio está nos dizendo aqui é que nós não somos os únicos responsáveis. Cada um dos irmãos que adentra esse lugar tem que saber que não veio aqui para ser um espectador. E é gostoso ser espectador, não é? Porque você não precisa fazer nada. Você só assiste. Você só vê o que vai acontecer. Irmãos, serão reuniões bonitas? Eu diria assim, me perdoe a expressão, vai ter uma reunião que vai ter plástica, vai ser uma reunião bonitinha de se ver? Nem sempre. Imagina o Ayrton no último encontro puxando um cântico sem saber que nota era. Tecnicamente não vai ser bonita, mas como é bom saber que Jesus está aqui
e que nós estamos fazendo aquilo que o Espírito dele quer. E naquele domingo, naquele último domingo, nós não tínhamos dúvida, que era o Espírito Santo que estava nos guiando. Amém? Irmãos, nós precisamos largar, eu digo principalmente para nós homens, deixar de lado o conforto de ficar assistindo, houve uma pausa, não precisa se atropelar, houve uma pausa, levanta a tua voz e ora. Lembra um texto bíblico. Se exercite nisso. Algumas vezes, o que pode acontecer é o medo de ser corrigido. Meu querido, se for preciso ser corrigido, a gente corrige. Mas o que você faz quando a família está reunida e as crianças fazem parte da reunião? Algumas vezes, no meio de uma reunião de família, você não tem que orientar uma criança? Diz, divide o brinquedo com o outro, tal. Mas o que você faz? O que continua depois? A família continua reunida. A família continua ali. Tranquilo, não há problema. Amém, homens? Amém. Amém, homens? Irmãs, eu tenho dito em alguns encontros da casa que tenho ido, que eu me ressinto da participação de vocês. Nós nunca proibimos a participação das irmãs. O que se orientou aqui por mais de uma vez foi de algumas poucas irmãs, historicamente, quererem ocupar um lugar que não lhes cabia, tomando a frente, usando de uma autoridade que não é devida, como há uma orientação clara na Escritura. Meus irmãos, nós estamos reunidos, seja aqui, seja na casa. Houve a participação de um homem tomou a frente, orou, compartilhou uma palavra, qualquer irmã em seguida pode compartilhar. Pode ler um texto, pode orar. Irmãs, há uma graça de Deus que sobre vocês, que Deus deu só a vocês, não deu a nós. Nós homens não temos isso. Há uma peculiaridade em vocês, uma particularidade em vocês exclusiva, que Deus deu só a vocês. Aliás, me permita, Hélio, eu queria lembrar a vocês, irmãs, quantas irmãs, donas de casa, casadas, donas de casa temos aqui? Levanta a mão. Casadas, donas de casa, mulheres casadas. Pode abaixar a mãozinha. Eu queria lembrar algo a vocês. Falando de doutrina, um tem salmo, outro tem doutrina. Eu queria lembrar uma doutrina a vocês. E eu quero mostrar a vocês como é simples isso, se lembrar uma doutrina. Em 1 Timóteo capítulo 2, lá no finalzinho, versículo 14, 15, por ali, Paulo fala que a mulher será salva, será preservada, através de sua missão de mãe. De mãe. Ela será preservada. Tem umas traduções que falam, ela será salva. Tem traduções que falam, cumprindo suas obrigações como mãe. A Escritura diz isso. Eu quero dizer uma coisa a vocês, em nome de Jesus. Quando vocês estão lá, mulheres casadas, cuidando de seus filhos, lavando a louça, pondo a roupa para lavar na máquina, limpando a casa, Jesus está com vocês. Sabe por quê? Cuidando do marido, dos filhos, lavando a roupa do marido, passando a roupa do marido, passando a roupa da família. Jesus está com vocês. Sabe por quê? Porque essa missão não foi homem nenhum que deu a vocês. E isso é tão particular que o Senhor fez questão que ficasse registrado. Está registrado ali, 2 Timóteo, 1 Timóteo 2. Através de sua missão de mãe, Jesus está com você. O Hélio falou muito para nós, nos lembrou aqui que Jesus está presente nos encontros aqui. Pois eu quero dizer a vocês que Jesus está presente com vocês em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, do marido. Há algumas irmãs que precisam trabalhar fora.
E nós queremos deixar claro quais são, o que nós consideramos. Eu não vejo que nesse texto Paulo está dando um mandamento para as mulheres, dizendo que, como se uma mulher que precisa trabalhar fora, ela está em pecado. Mas ele está dizendo, ainda que não seja um mandamento, que ele está dizendo que está em pecado quem não é dona de casa, quem não está cuidando do marido e dos filhos, ainda que ele não está dizendo isso, mas ele está estabelecendo o padrão. Qual é o padrão? Que a mulher cumpra sua missão de mãe. Você não vai chegar um dia diante de Deus e Deus vai perguntar para você: oh, que bom, você se formou em medicina. Você foi um excelente pediatra, um excelente cardiologista. Vou te dar um galardão por causa disso. Não quer dizer que uma mulher não possa fazer medicina. Há uns dias atrás, a filha do Nilson, como vocês sabem, ela está se formando esse ano em engenharia civil. E ela já tinha conversado com o pai, consultado o pai. E ela veio perguntar para mim, eu falei assim: Naíla. Eu falei: Naíla, não há problema nenhum você fazer engenharia civil. Você pode ser engenheira civil. Agora, você está disposta um dia, quando você for engenheira civil, ter aquele diplomão bonito lá, põe na parede da sala lá, engenheira civil, e você se casa. E nos primeiros anos do casamento, enquanto os filhos não vêm, você exerce a profissão de engenheira civil. Mas em algum momento, você vai se tornar, você vai gestar uma criança. E essa criança vem à luz. Você está disposta a todas as vezes que você tiver com essa criança no colo, levando para o quarto para amamentar, para trocar as fraldas, para dar banho, você passar pela sala e ver aquele diplomão lá na sala, engenheira civil, e você está dizendo assim: agora sim, eu estou cumprindo a minha missão. A minha missão não era ser engenheira civil, isso foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade que eu tive. A minha missão é essa que eu estou cumprindo agora, cuidando do meu filho, da minha casa, do meu marido. Essa é minha missão. Irmãos, isso é doutrina. Quanto tempo eu levei para dizer isso? Menos de 5 minutos. Isso é doutrina. Minha irmã, teu lugar é em casa, cuidando do seu marido e dos seus filhos. Da casa. A única exceção para uma mulher trabalhar fora e não estar em pecado é se seu marido está numa condição, num momento desempregado, ou a situação profissional dele, ele não conseguiu um emprego para ganhar melhor, e ela precisa sair de casa para ajudar seu marido como auxiliadora. Ela precisa ajudar seu marido a trazer o sustento, porque se ela não for, não vai ter sustento em casa. É a única exceção. Cuidado para que aquela coisa assim, não, eu estou trabalhando fora só por causa das minhas coisinhas. Cuidado para que as coisinhas não se transformem no carro, na geladeira dos sonhos, no eletrodoméstico dos sonhos. Cuidado. Tua missão é em casa, cuidando de seus filhos. Amém? Então, irmãos, isso é doutrina, isso pode ser lembrado em qualquer reunião. Amém? Isso é uma doutrina, não precisa de meia hora para dizer isso. 5, 10 minutos exagerando para falar uma doutrina. Homens, alcem a voz. Irmãs, levantem a voz, orem. Amém? Não, que a exceção, eu vou te dizer, irmãos, qual é a correção que o Senhor quer fazer aqui nessa congregação? Mudar a exceção. Eu lamento dizer, irmãos, mas a nossa última reunião foi uma exceção. O normal é que haja pouca participação. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo hoje aqui quer nos corrigir. Para que essa exceção, para que isso deixe de ser exceção. Ter reuniões como nós tivemos da última vez. De vez em quando o Senhor nos permite ter reuniões daquele tipo, com participação dos irmãos. Que isso seja a nossa regra. Que nós tenhamos que dizer para vocês: irmãos, espera aí, o mês que vem tem mais, hoje não vai dar para todo mundo participar. Que seja assim, amém?
Amém, irmãos? Que fazer, pois, quando nos reunimos? O João lembrou do Ayrton, mas eu também lembrei aqui que houveram encontros ricos, também de participação, mas como o João falou, infelizmente são as exceções, né? Por exemplo, a Rose participou por várias vezes. A Rose participou. E as participações da Rose, por assim dizendo, foram, como diz, na medalha. Mas ela em algum momento poderia ter errado? Poderia. Ou seja, só que estamos em família. Nós não ia falar, Rose, para... Não. A gente ia orientar, sem dúvida. Supondo que acontecesse da mesma forma com a Ayrton. Nós orientaríamos. Né? Mas o que faremos, pois, irmãos, à vista destas coisas, uma vez que o Senhor tem trazido essas correções a nós? Lembrando do versículo 28, onde Paulo fala, não havendo intérprete, que fique calado, né? Ou seja, falando consigo mesmo e com Deus, ali nos arremete a pensar que no culto a Deus, no encontro da igreja, não deve haver ansiedade. Não pode haver ansiedade. Ansiedade por falar, não, eu tenho que falar. Não. Tem algo? Fala. Mas não tem que estar ansioso, tipo, tem que ser hoje. Por exemplo, ontem o Sérgio, lá da Zona Sul, ele me passou um escrito, né? Um escrito falando uma carga do coração dele, né? E até, tipo assim, humildemente falando, faça as devidas correções se for necessário, não que seja necessário, né? Mas me passou algo que em algum momento, certamente, Sérgio vai falar conosco aqui. Né? Até ele falou, julga para ver se é amanhã, né? Ou seja, e o Sérgio não está ansioso. Hoje, por exemplo, ele falou, e aí, Hélio, eu vou poder falar hoje? Não. Na hora, sem nenhum problema, ele vai falar. Por exemplo, eu tenho pensado nesse tema já faz, sei lá, uns 3 meses, mais ou menos. Uns 3 meses, mais ou menos, né? E todos os encontros passados, num bom sentido, fiquei sentado. Tive as minhas pequenas participações, quando da ministração do João, quando o Beto falou, quando o Luiz falou, quando o Rogério falou, quando outros irmãos falaram. Ou seja, tem um tempo certo. Quando eu falei alguns meses atrás aos irmãos sobre disciplina de filhos, eu já vinha desde o ano passado com isso no coração, mas não foi o momento de Deus compartilhar antes. Então, nem tudo que nós temos é para hoje. Pode ser, tem que ser para hoje. Ou seja, é no tempo de Deus, ou seja, mas sem ansiedade. Sem ansiedade para, não, eu tenho que falar, não, eu tenho uma palavra de Deus. Não, mas se é de Deus, Deus vai prover o momento. Eu queria falar dessa ansiedade por falar também, e de repente, uma inquietação caso haja silêncio. Irmãos, o silêncio faz parte do encontro. Faz parte do encontro, às vezes, entre um cântico e outro, às vezes entre uma oração e outra. Sabe, que aprendamos com o silêncio, que aprendamos a meditar, que aprendamos a colocar os nossos pensamentos em Deus ali. O silêncio faz parte. Então, não tem nenhuma ansiedade. Poxa, nossa, que demora entre um cântico e outro. Que seja assim, aprendamos com o silêncio, nos movamos dessa forma e que façamos as devidas correções. Então, que os irmãos que fazer, pois, quando vos reunis, cada um de vós tem. Ou seja, quando o apóstolo fala cada um de vós tem, ele está falando, trazendo clareza sobre a diversidade dos dons. Há uma diversidade de dons no meio da igreja, ou seja, entre nós. Então, cada um de vós tem. Ou seja, na medida que nós possamos ouvir para os encontros, volto a dizer, cheios da presença de Cristo,
Quanto mais cheios, mais vai haver a manifestação. Então, que nós possamos vir com o coração pronto, dispostos, disponíveis a edificar. Para trazer edificação, seja tudo feito para a edificação. E versículo 31, ele fala, porque todos podereis profetizar, um após outro. Para quê? Para todos aprenderem e serem consolados. Todos vão poder profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Como João falou, nós temos a responsabilidade de presidir esse encontro. Ou seja, então recai sobre nós essa responsabilidade. Então, ou seja, estão havendo participações, graças a Deus, que tenham, menos que tenha filas, né? Ou seja, então nós temos a responsabilidade também de discernir o tempo. Falar, queridos, irmãos, olha, esse é o pacote de Deus para nós nessa manhã, nesse dia. Então, mas não significa que aquilo que você tenha não é para ser compartilhado, pode ser em outro momento. Agora, também não significa que aquilo que você tenha tem que ser compartilhado nesse encontro, porque muitas das vezes é algo pessoal, muitas das vezes é algo pessoal, muitas das vezes é algo específico, talvez para a igreja na casa, ou seja, temos que discernir. Temos que discernir, e para isso nós temos essa responsabilidade de presidir esse encontro. Mas a responsabilidade da manifestação da graça de Cristo não está aqui somente em William, João e eu. Todos nós somos responsáveis. Todos nós temos que nos saber que nós somos os responsáveis pelo encontro da igreja, na parte que me cabe, na parte que cabe a cada um. Ou seja, para que haja essa manifestação da vida de Cristo. Ou seja, então, todos vão poder profetizar um após outro, mas para quê? Para que todos aprendam e sejam consolados. Então é isso. É isso, quando há manifestação, existe, ou seja, quando é salmo, doutrina, língua, tal, existe ensino, existe consolo, ou seja, é a graça de Cristo entre nós. É a graça, existe o ânimo, o up, né? Existe um ânimo que o Senhor, de fato, o Espírito Santo nos conduz a desejar, a querer cada vez mais. E o versículo 32, que fala, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não existe, irmãos, aquele negócio, irmãos, eu não consigo me controlar, ou eu não consegui me controlar, não existe isso. Isso é alma. Isso é alma. Tão somente alma. O espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta, ou seja, tipo, estou ali sendo usado, tipo, entende, eu tanto posso começar como parar quando eu quiser. Não, eu fui dominado, foi um êxtase do Espírito, eu não pude me controlar. Não existe isso. E eu creio que parte da igreja do Senhor tem errado muito nisso, porque isso supervaloriza os dons, quando são os dons, tá? E para não dizer todos os casos, é carne. Eu diria que, além de supervalorizar os dons, supervaloriza ainda mais o receptáculo, o instrumento, o homem. E não é isso, e é a prova inequívoca que isso não é de Deus. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós não é uma possessão. Eu não estou possuído do Espírito Santo. Ele vive em mim. Amém? Eu não recebo o Espírito Santo aqui. Não existe isso. Isso se encontra na Umbanda, no Espiritismo. Entre os filhos de Deus,
há uma habitação dele em nós. O mesmo Espírito que habita em mim, habita na Aninha. E nós estamos juntos. E Jesus está aqui porque ele habita em nós, ele vive em nós. Tanto que Paulo, falando aos Efésios, ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Nós temos a marca de propriedade exclusiva, na qual fossem selados para quê? Para o dia da redenção. Elião, o Murilo lembrou aqui o texto de Paulo que ele diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5. Você quer saber que o Espírito Santo está numa reunião? A turma tem domínio próprio. O Espírito Santo está ali. Exatamente. E se, eventualmente, como dizia minha mãe, Deus o livre. Minha mãe dizia assim, e se Deus o livre? Né? Sua mãe, você já repetiu isso. Nós sabemos que essa frase é da sua mãe. Deus o livre. Mas se Deus o livre, acontece. Aí nós, com toda a graça, nós vamos trazer as devidas correções. Entendeu? Mas, e também, irmãos, não tenhamos medo de errar. Por favor, porque o medo de errar pode limitar a atuação do Espírito Santo também. Não tenhamos medo de errar. Sabe, se quando corrigimos um filho, nós não corrigimos com raiva, com ira. Não, nós corrigimos porque amamos, né? Não que vamos usar a vara. Bendita correção, exatamente. Então, não tenhamos medo de errar, não tenhamos ansiedade, não pensemos que, não, eu tenho a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus está repartida. E uma coisa muito importante também, irmãos, é importante que quando das participações, sejam participações objetivas e sucintas, sem monopólio. Sem monopólio. E eu digo isso e tenho orientado os líderes da igreja da Zona Sul também, para com os encontros da igreja na casa. Cuidado com aqueles irmãos que monopolizam as orações, por exemplo. Parece estar pregando para a multidão. Parece que tem que falar, sabe? Emenda um assunto no outro, emenda. E sabe o que acontece? Se perde. Se perde. Quando terminar, ninguém mais lembra o que foi falado na oração. Temos que ser simples e objetivos para que possamos dizer um amém e para que possamos lembrar depois e seguir dizendo um amém também. Sem monopólio. Fala, Betinha. Essa semana, essa palavra de hoje é uma confirmação do que Deus tem falado conosco na semana. Eu estava compartilhando com o Fábio essa semana, né, sobre você viver Jesus. Não tem, porque eu tenho ouvido muito isso. Em casa, na igreja, nós somos espirituais. Mas no trabalho, você lá é a vida natural, não mistura os dois. Então, em casa, na igreja, nós somos espirituais e no trabalho é natural. Você vai trabalhar, não tem que viver. Eu estava lembrando de um texto de Atos que fala, Atos 17, 28, que eles falam assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, eu estava compartilhando com o Fábio, não tem como separar. O que eu sou em Jesus, eu sou em casa, eu sou no trabalho, eu sou na igreja. Então, assim, isso tem falado muito conosco nesses dias, né? Amém. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, é uma constante. É uma constante. E na medida que formos constantes, os nossos encontros vão ser cada vez mais repletos da graça do nosso Senhor. Paulo, citando esses versículos, isso nos arremete, que ele está falando sobre a participação de todos. E havendo participação de todos, vai haver a diversidade dos dons. E tudo sem ansiedade. Tudo sem ansiedade. Dependermos do Espírito Santo. Ou seja, que possamos nos autocorrigir. Cada um de nós, individualmente. Que possamos buscar, seja tudo feito para edificação. Senhor, eu quero ser um instrumento de edificação para os meus irmãos.
Sabe, que possamos buscar isso nos nossos encontros, possamos buscar isso nas juntas, que possamos buscar isso nos nossos encontros aqui, para que em tudo o Senhor seja centralizado. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus, e ser cheio de Jesus é viver a vida dele, é manifestar a vida dele. Portanto, manifestemos a vida dele, onde quer que estejamos. Mas algo que eu sempre falo, né, que do nosso laboratório. Onde é o nosso laboratório? A nossa casa é o nosso laboratório. No nosso laboratório, nós vivemos a vida de Cristo. No nosso laboratório, nós buscamos agradá-lo. No nosso laboratório, quer seja marido, quer seja esposa, quer sejam filhos, tudo começa ali, porque sem dúvida nenhuma, toda a nossa vida é um reflexo do quanto temos da vida de Cristo, toda a nossa vida. Isso se dá por conta das chamadas liberdades que alguém possa ter, ou seja, a liberdade vai se dar por conta do tanto que tem da vida de Cristo, que algumas são entre aspas, né? Então, toda a nossa vida, ela se dá por conta da vida de Cristo que nós temos. Portanto, sejamos cheios do Espírito, sejamos cheios de Jesus, vivamos a vida de Cristo. Por quê? Porque nele nós nos movemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém, irmãos? Busquemos essas correções, lá na igreja, nas casas. Quando for para a igreja na casa, vá preparado para edificar. Não vá ali para ser um mero espectador. Quando vierem para esse encontro, não venham como mero espectador, venham para participar, para edificar, falar, Senhor, eu quero edificar. Amém? Quer dizer, irmãos, eu me lembrei de texto de Tiago. Às vezes, eu creio que todos nós cremos nessas coisas que o Hélio disse. Essa é a nossa fé. Que 1 Coríntios 14, 26 é uma verdade para ser vivida entre nós. O Espírito Santo tem produzido muita coisa entre os irmãos. E quando a gente se encontra, essa manifestação da graça de Deus que está repartida em cada um pode fluir. Eu posso beber do que Deus tem feito na vida de cada um dos meus irmãos que está ali, que às vezes eu não vejo recorrentemente. Mas, irmãos, o risco que a gente corre é de que essa verdade preciosa se torne uma fé estranha, uma concordância mental. A gente crê que isso é o que está na palavra, mas é algo distante, é uma concordância mental. Se a gente conversa sobre isso e pergunta, irmão, como é que é lá, quando você se reúne? Não, quando nós nos reunimos, cada um tem e tal. Mas isso não vira a prática simples da minha vida. E eu queria animar vocês, irmãos. O que Tiago diz em Tiago 2 é que a fé sem obras é morta. Para que a vida de Cristo produza ainda mais em você, e nós cremos que isso é verdade, que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, a praticar isso, para que não seja uma fé só intelectual, só mental, mas que ela seja uma fé de prática. E o Senhor há de produzir muito mais entre nós, quando cada um de nós, crendo nisso, nos movermos nesse sentido. E aí passar por cima da vergonha. Às vezes tem coisas muito... Eu estava com os irmãos esses dias e um dos meninos que a gente estava junto, eu sabia que ele tinha muita coisa para compartilhar, mas eu perguntei para ele, e aí, o que você vai repartir com os irmãos? Ele falou, não tem nada para repartir. Eu falei, rapaz, você estava pregando o evangelho esses dias, tem muita coisa preciosa aí. Então, assim, que o Senhor nos ajude a romper com
com essa fé mental só, que é uma fé esquisita, mas que ela seja uma fé simples. Então, o Senhor está produzindo, você está pregando o Evangelho, o Senhor está falando com você, tenha simplicidade de compartilhar com seus irmãos. Ninguém precisa ter uma hora de textos para repartir. Mas, às vezes, tem uma coisa simples que Deus está mexendo na sua vida, mas que isso se torne vivido entre nós. Não só crido, mas que essa fé que a gente tem, produza mudança no nosso comportamento diário, na nossa vida. Amém? Irmãos, como é bom, né? A vida da igreja é um momento, um local onde a gente serve e é servido, né? Onde aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, em nossa vida, a gente tem a oportunidade de repartir. A gente tem a oportunidade de repartir, e tem que ser algo que a gente zela por isso, né? Que a gente anseia por isso. Quero lembrar um texto que diz isso do coração de Paulo, né? Veja só o que o apóstolo fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 11, de como ele ainda não havia encontrado os irmãos lá em Roma e como ele desejava estar com os irmãos para repartir o que o Senhor tinha dado a ele. E também ser servido, ser acrescentado também com o que o Senhor tinha naqueles irmãos, que ele não conhecia. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Anseio, desejo, quero estar com você. Meu desejo é estar com vocês. Para compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Veja só, irmãos, ele deseja estar com os irmãos, porque ele quer dar e receber. Esse tem que ser nosso desejo também ao irmos aos encontros. Romanos 1, 11. Peraí, Silvinha, peraí. Irmãos, eu lembrei de um versículo que fala em 1 Coríntios 2:12. Fala, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, e Romanos 8,14 fala, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? Amém? Irmãos, é bem pouquinho, assim, nós somos testemunhas, né? Então, é testemunhar daquilo que o Senhor tem feito conosco. Não importa se é pequeno para você, né? Às vezes, uma pequena palavra que você falar, eu recebi uma vez um papelzinho que falava assim, eu sou Jesus, eu te amo. E isso foi testemunho para mim. Aquela pessoa não sabia, mas foi testemunho para mim. Então, é só nós sermos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito conosco. Né? Irmãos, estava falando aqui sobre os dons, né? Aqui em 1 Coríntios 12, versículo 4, até o 7, fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém. Bem, irmãos? Amém. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém, irmãos? Vamos meditar nisso, façamos as devidas correções, repitamos isso nos encontros caseiros, encontro das juntas. Amém?